A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o professor Álvaro, da classe de juvenis da Igreja Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Eu te convido agora a tomar a sua Bíblia, a sua revista e material de anotação para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito e santo é o teu nome. Nós rogamos pelo teu direcionamento no estudo dessa palavra. Fala aos nossos corações e mentes, e tudo quanto for feito aqui seja para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Então, estaremos estudando a nossa lição número 5, na proposta do trimestre que trata sobre o assunto Jesus e o Reino de Deus. O título da nossa lição de hoje: Ame a Deus e ame o próximo. O nosso texto áureo está registrado em João capítulo 15, versículo 12, que diz: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu registro aqui e destaco a expressão mandamento para reforçar que não é uma proposta, não é liberdade de escolha do cristão autêntico viver ou não viver dessa forma. É um mandamento do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Marcos capítulo 12, versículo 28 a 34, e eu também concito a todos e todas a fazerem a leitura relacionada nos outros evangelhos sinóticos. Em Mateus capítulo 22, versículos 35 a 40, e em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 27. Sempre vai ter um detalhe a mais ali que vai nos auxiliar na compreensão de todo o cenário daquela passagem. Eu concito a todos fazerem a leitura nas suas casas. Dando prosseguimento, então, nós passaremos aos objetivos dessa nossa lição número 5, que são 3. O primeiro, apontar a centralidade do amor no Evangelho, e aqui é uma questão que é praticamente impossível um leitor mais cuidadoso da Palavra de Deus deixar de observar o quanto o amor de Deus é derramado e exposto a cada página da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Então, o amor é o centro, a tônica central da Bíblia Sagrada. Relacionar a lei, Cristo e o novo mandamento e, por fim, expressar a importância do amor ao próximo. Ok? Vamos seguindo. Um lembrete apenas à classe dos juvenis. Juvenis, eu espero então que vocês me mandem, ainda hoje, uma foto da parte da revista com as respostas aos questionamentos que são apresentados na lição, ou de uma folha avulsa, como alguns já fazem no caderno, e possam mandar lá no grupo do WhatsApp dos juvenis. E um lembrete ainda também, não esqueçam de adicionar no momento do envio, então, uma legenda que identifique o seu nome ali naquela lição, ok? A título de introdução, então, para essa nossa lição, gostaria de trazer aos irmãos os seguintes aspectos. O amor está presente em toda a narrativa bíblica. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim como eu comentei no primeiro objetivo da nossa lição, é impossível fazer uma leitura cuidadosa da palavra de Deus e não observar o amor de Deus sendo folheado página a página na palavra de Deus, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. É impossível. E aquele que não ama não conhece a Deus. E, infelizmente, o que nós temos visto em nossa sociedade de hoje é uma banalização da expressão amor. Aqui eu me refiro ao amor ágape, aquele amor de Deus, o amor que nós devemos sentir para com Deus e para com o nosso próximo. Então, essa expressão amor, ela é cantada, ela faz parte de poemas, de poesias, de letras de músicas, mas o seu propósito está totalmente afastado da finalidade divina de sua criação. Então, pessoas, inclusive, matam uns aos outros por causa do amor. Amor obsessivo, compulsivo. Existe um crime chamado passional que, inclusive, está relacionado a essa obsessão sentimental. Romanos 5:8 nos convida, então, a meditar sobre isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ele provou.
Ele não simplesmente mencionou que nos ama. Ele provou o seu amor. E olha o preço que ele pagou. O título da nossa lição de hoje, Ame a Deus e ame ao próximo, também nos faz refletir se nós, a nossa forma de amar a Deus e ao próximo, também não está banalizando a cruz de Cristo. Porque lá na cruz de Cristo, em João 15, verso 12, ele falou, nos deixou essa ordenança, assim como eu vos amei. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, quando nós deixamos de fazer algo que esteja relacionado a essa intensidade que Cristo espera de cada um de nós, nós estamos banalizando o sacrifício dele na cruz do Calvário. Pense sobre isso. Continuando aqui ainda na introdução, eu trago a meditação de todos nós aqui, o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a parte A, que nos diz: o amor de Cristo nos constrange. E deve ser dessa forma, meus irmãos. Quando nós tomamos conhecimento da palavra do Senhor, buscamos nela ali orientação diária e vemos o sacrifício de Cristo registrado na palavra de Deus, isso tem que constranger a ter uma vida de santidade todos os dias. Não podemos amar a Deus e ao próximo nada menos do que assim como Cristo nos amou. Amém? Em Salmos 116, verso 12, diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Interessante é que grande parte das pessoas relaciona esses benefícios aqui destacados como somente os materiais. A palavra de Deus nos diz em Mateus 6:33 que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe das necessidades materiais que nós temos, mas será que Ele somente estava preocupado com as coisas materiais para cada um de nós? Não. Há uma expressão muito verdadeira e eu queria trazer a todos aqui nessa meditação, que diz que em nossa sociedade, muitos hoje amam as suas coisas e usam as outras pessoas, quando na verdade deveria ser o inverso: amar as pessoas e usar as coisas. Essa é uma verdade, meus irmãos. Quantas pessoas, para conseguir uma posição social de maior destaque, passa por cima do seu próximo, passa por cima sem nenhum pudor, né? Amam as suas coisas, amam o seu carro, ama a sua posição, ama a sua casa, ama o seu título e está alheio ao sofrimento do próximo, está alheio, o amor dele é da boca para fora. Enquanto que Deus espera, o propósito divino para o amor que Ele nos ensinou e provou para cada um de nós é amar as pessoas, assim como Cristo nos amou, e usar as coisas, que são bênçãos de Deus em nossa vida. Não podem tomar o lugar de Deus, elas são bênçãos de Deus. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem seguir o Senhor das bênçãos. Medite sobre isso. Então, já iniciando aqui o tópico número 1 da nossa revista, o título é Jesus e a Lei de Deus. A lei foi dada por Deus e o próprio Deus vela pela sua palavra, pelo cumprimento da sua palavra. Então, qual seria o papel de Cristo diante da lei de Deus? Ele, sendo o próprio Deus, deveria ser também zelador da palavra de Deus. Mas os escribas, fariseus, os saduceus, os hipócritas da época e quem continuam muitos nos dias de hoje, mencionavam que Cristo não observava a lei de Moisés, não observava a lei de Deus. Um exemplo que a gente trago aqui está registrado em Atos 6, versículo 14, quando lá no julgamento de Estevão, primeiro mártir da igreja, as testemunhas diziam: pois ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, aqui, mais uma vez, Cristo está sendo acusado de não observar a lei do Senhor. Em Mateus, capítulo 5, verso 17 e 18, o próprio Cristo mencionava qual é o propósito dele com relação à lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. E essa expressão me chama muita atenção, porque ela se repete em várias outras passagens.
Não vim abrogar, ou seja, é um termo jurídico que diz que não vim revogar ou deixar de considerar a lei, mas cumpri-la, cumprir o que estava escrito na lei e as profecias. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, ou seja, nenhuma pequena vírgula que está registrada na palavra de Deus e dá o sentido exato a uma determinada frase, deixará de ser observada e deixará de ser cumprida. O homem pecador está registrado em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais um pouquinho mais à frente, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então, esse homem pecador não consegue alcançar a justiça que a lei exige. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Assim, não satisfazendo todas as exigências da lei, ele é considerado o quê? Culpado. Tiago 2:10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos os pontos da lei. Olha que pesada a mão. Então, é melhor viver debaixo da graça de Deus. Amém? Ainda nesse item número 1, a lei aponta para Cristo. A lei de Deus sempre apontou para Cristo. E aqui eu trago só um exemplo bem claro que todos conhecem aqui. A figura do cordeiro. Então, um cordeiro sacrificado que foi instituído pela lei do Senhor como sacrifício pelos pecados do povo, né? Apontava também para Cristo. Uma prova que nós estamos mencionando aqui está registrada em João capítulo 1, versículo 29, quando João, o Batista, ao ver Jesus, a primeira vez ali mencionou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Cordeiro instituído na lei de Deus está aqui, que prefigurava a pessoa de Cristo, agora está aqui na pessoa de Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um extrato aqui da nossa revista: no Antigo Testamento, por causa do pecado, o homem apenas podia se relacionar com Deus por meio da lei. Sem ela, os homens logo começavam a fazer coisas erradas e a pecar ainda mais. Verdade. Gálatas, capítulo 3, versículo 24 e 25, nos diz que, de maneira que a lei nos serviu de aio, já vou colocar aqui, aio, para nos conduzir a Cristo a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo da lei. Essa expressão aio é significativa nesse texto. Aio quer dizer aquele tutor, aquela pessoa que é contratado ou investida a responsabilidade para tomar conta das crianças e prover a educação delas, né? Para que andem no caminho correto, andem naquilo que foi determinado para elas ali. Assim, então, esse texto se reveste de maior representatividade quando nós temos essa interpretação dessa expressão. E ao lermos ali, então, que a lei nos serviu de tutor para conduzir os nossos passos até que chegássemos, então, à nossa maioridade, que seria a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Prosseguindo. Dando continuidade, então, ao nosso item número 1 da revista, eu trago aqui mais um extrato do texto. Era preciso viver o verdadeiro sentido da lei e buscar cumprir a vontade do Deus Todo-Poderoso. Aqueles escribas e fariseus, os hipócritas, condenados por Cristo, achavam que estavam vivendo a plenitude da lei. E quando vem Cristo e exerce o ministério aqui na terra, vivendo o verdadeiro sentido da lei, dando uma outra dimensão ao que a lei registrava, o que a lei esperava de cada um, ou determinava para cada um, eles então acusavam e perseguiam a Cristo. Mateus 5, versículo 20, nos traz a compreensão, palavras do próprio Senhor Jesus:
Se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, de modo nenhum, viver a plenitude da palavra de Deus no seu sentido amplo, propósito divino para os nossos corações, é essencial para estarmos gozando do reino dos céus junto com o Senhor. Em diversas vezes, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no capítulo 5, nós temos registrados ali algumas expressões de Cristo que chamam muito a atenção com relação ao verdadeiro viver o verdadeiro sentido da lei. Ele mencionava: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Diversas vezes foi registrado. Ou seja, ensinando e demonstrando para as pessoas que o seguiam ali, os ouvintes, qual era o verdadeiro sentido da lei, a aplicação verdadeira da lei ali na vida das pessoas. Isso era o princípio da lei versus a letra que era pregada pelos escribas e fariseus. O princípio, o sentido da lei previsto por Deus e a letra que era vivida friamente ou observada friamente pelos escribas e fariseus. Ainda na sequência desse item, outro extrato aqui, mas quando entra em cena a cruz, a história muda completamente. Em Jesus a lei não foi negada, mas sim cumprida de forma completa e definitiva. Então Jesus cumpriu de forma completa e definitiva a lei do Senhor. Ele é o único que tinha condições para isso, né? Em João capítulo 19, versículo 30, em suas últimas palavras, registradas aqui pelo apóstolo João, Cristo menciona: está consumado, uma expressão grega que é tetelestai, que significa dívida quitada. Então, quando todo condenado estava presente do magistrado e a sua condenação então era registrada na sua ficha criminal, que naquele tempo era chamada de escrita de dívida ou cédula de dívida, ao cumprir integralmente aquela pena, o juiz então escrevia tetelestai sobre aquela acusação, ou seja, a dívida foi paga, a dívida foi quitada. Eu glória a Deus então, porque a palavra de Deus nos fala em Colossenses 2, versículo 14, que havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz do Calvário. Então Cristo pegou a cédula de dívida que era minha e sua e cravou na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Você pode glorificar o Senhor? Entrando agora no item número 2 da nossa revista, sob o título O Amor a Deus, nós vamos meditar sobre alguns temas. A resposta que o escriba recebeu de Jesus para a sua pergunta, qual é o primeiro mandamento? Foi amar a Deus. Então, o escriba perguntou e Jesus respondeu: amar a Deus. Esse é o primeiro mandamento. Mas o que realmente significa amar a Deus na prática? O que significa? Lembra-se que nós mencionamos do amor muito propalado hoje em dia, né? Registrado em poemas, em versos, em canções, mas pouco vivido? E agora? Qual é a prática de se amar a Deus? Que realmente demonstra que nosso amor é prático para com o Senhor. Primeira percepção é que ninguém se dispõe a amar alguém que não conheça. É impossível amar alguém que nós não conhecemos. Por isso é necessário conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Está registrado em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Precisamos conhecer e prosseguir no conhecimento do Senhor. E como se faz isso? Orando, congregando, lendo a palavra de Deus, meditando nela. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas,
Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz ao Senhor. Então o texto já explica por si próprio. Aquele que se gloria pela sua sabedoria, o que se gloria pela sua suposta força, o que se gloria pela sua suposta riqueza, deveria antes se gloriar em buscar conhecer ao Senhor e receber dele a misericórdia e saber que o Senhor faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Glória a Deus. Na sequência ainda sobre o que realmente é a prática de amar a Deus, esse amor precisa ser legítimo e verdadeiro. Eu trago aqui o registro que está em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Quantos não amam só da boca para fora? Quantos não redigem poemas lindíssimos ou frases lindíssimas baseadas no suposto amor, mas que verdadeiramente não são a expressão daquilo que ele faz, daquilo que ele pratica. Não é uma verdade em sua vida, não é legítimo, não é verdadeiro. Deus levanta homens e mulheres para os seus propósitos. É verdade, a palavra de Deus está repleta de homens e mulheres sendo levantados para cumprir os propósitos de Deus. Mas para verdadeiros adoradores, Deus busca verdadeiros adoradores. Então, para os seus propósitos, ele levanta. Mas para verdadeiros adoradores, são buscados. Que eu e você sejamos achados pelo Senhor como verdadeiros adoradores. Amém. Ainda em Mateus capítulo 15, versículo 8, que é uma referência ao profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, está registrado que esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É hipocrisia. Quantas pessoas hoje em dia continuam amando os primeiros lugares, honrando e berrando o nome do Senhor, gritando a plenos pulmões, mas verdadeiramente o coração deles está longe do Senhor. É um sentimento que não é nem legítimo nem verdadeiro por nosso Deus. Então que essa palavra venha trazer exortação aos nossos corações, para que o nosso amor demonstrado pelo Senhor seja legítimo e verdadeiro. Ainda nesse tema, não se pode escolher pela salvação oferecida por Deus e renegar o seu senhorio em nossas vidas. É o que eu sempre menciono aqui, sempre menciono e não vou cansar de mencionar. Cristo só é salvador de quem ele é Senhor também. Só é salvador de quem ele é Senhor. Muitos amam a Deus de Pai e renegam a todos aqueles que passam a ser seus irmãos. Então nós queremos Deus como Pai e renegamos os que são chamados nossos irmãos? Não pode, né? Mateus 16, 24 nos diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o Senhor, Jesus tem que ser Senhor sobre nossas vidas, todos os dias. Então eu tenho que negar a minha vontade, né? Amar verdadeiramente a Deus exige de todos nós renúncia diária de nossas vontades. Quantos aqui se lembram que eu mencionei na primeira lição que eu ministrei aqui? Que somente como renegarmos a nossa vontade é que estaremos prontos a cumprir a vontade de Deus. Então, é o que está sendo dito aqui. Uma renúncia diária de nossas vontades, desejos e dos atos que não agradam ao Pai. Principalmente os atos que não agradam ao Pai, né? E aqui, então, esses atos que não agradam ao Pai deveriam deixar de ser cumpridos pelo temor ao Senhor, que está registrado em Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja bem, não estou dizendo que temor do Senhor é medo, é pavor, é pânico. Temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. O que é o temor ao Senhor? O que é o temor? É o que está registrado em Provérbios 8:13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, se afastar do mal, se afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Quando nós tomamos essa postura, essa atitude em nossas vidas, pela misericórdia de Deus, estamos nos aproximando do Senhor e vivendo a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Dando sequência, o que é a prática de amar a Deus? É dar a Ele lugar de destaque em nossos corações. Pura e simplesmente dar o lugar de destaque. Aqui eu trago uma representação poética do nosso coração, né? Uma representação poética, e trazer aqui uma verdade para todos nós. Em nossos corações há sim um trono. E nesse trono é o lugar de destaque dos nossos corações. E que a palavra de Deus espera é que Deus esteja no lugar de destaque dos nossos corações. Agora, o fato de Deus estar no lugar de destaque dos nossos corações não impede que dentro dele existam outras coisas, né? Outras pessoas, outros itens ali, né? Exemplo, amigos, família, bens, e o próprio eu, porque eu só posso amar o próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que me amar também, né? Então, amigos, família, bens e o próprio eu. Agora, quando nós começamos a deixar de cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, o que acontece então com o trono do nosso coração? Deus deixa de ocupar o lugar de destaque. Mas o trono, na história da humanidade, pecador e falha, algum trono ficou sem ser ocupado? Não. Então, algum desses outros atores que estão ali dentro do coração, dos nossos corações, vai tomar o lugar de Deus. E já, invariavelmente, o que acontece é que o eu toma o lugar de Deus dentro do coração. O eu passa, a minha vontade passa a ser a soberana sobre as demais vontades, inclusive a vontade de Deus. E, invariavelmente, quando isso acontece, Deus deixa de morar em nossos corações. Pense sobre isso. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 24, nos diz claramente que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar o outro. No trono não sentam dois. Que o Senhor tenha lugar de destaque no meu e no teu coração. Amém? O item número 3 da nossa revista, o título é O Amor ao Próximo. O que eu trago aqui, a pergunta do escriba já havia sido respondida. Aquele escriba que estava tentando pegar a Cristo em alguma falha, perguntou qual o maior mandamento. Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Já havia sido respondida. Por que Jesus então continuou e apresentou o segundo mandamento? Por quê? Vamos pensar então olhando para a cruz de Cristo. Quando Jesus mencionou o primeiro mandamento, ele falava do nosso relacionamento vertical com Deus. Relacionamento que todos nós devemos buscar diariamente, comunhão com o Senhor. Mas também demonstrou no seu sacrifício a necessidade de amar uns aos outros. Então, o meu relacionamento com o próximo. Muitos perguntam qual é o meu próximo? Leia então a parábola do bom samaritano e o próprio Jesus vai te responder quem é o teu próximo. Quando as pessoas são movidas pelo amor, elas sempre desejam e fazem o melhor de si. Verdade? Verdade pura e simples. Quando nós somos movidos pelo verdadeiro e legítimo amor, vivido conforme o propósito divino, nós desejamos e fazemos sempre o melhor de cada um de nós. Ou seja, o que nós temos feito na obra do Senhor? É o melhor que nós poderíamos fazer? Como nós temos demonstrado nosso amor pelo próximo? É o melhor que nós poderíamos fazer? Poderíamos amar? Quando nós doamos alguma coisa ao nosso próximo mais necessitado, você doa aquilo que não lhe serve ou aquilo que é inservível?
ou aquilo que ainda lhe serve, mas você quer abrir mão para que outra pessoa seja abençoada. Pense sobre isso também. Só quem ama verdadeiramente com o amor que Deus espera de cada um de nós é que faz e deseja pelo próximo aquilo que ele deseja para si mesmo, que é a regra de ouro da palavra de Deus. Imagine se o mundo vivesse essa regra de ouro. Como que seria a nossa sociedade? Que regra de ouro? Aqui está em Mateus 7, versículo 12. Não lembra? Vou relembrar agora para vocês. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Pois esta é a lei dos profetas. Olha aqui novamente aquela expressão em vermelho ali que eu mencionei há um tempo atrás ali, que ela se repete em várias outras passagens, e aqui novamente. Faz parte da regra de ouro. Imagine uma sociedade vivendo dessa forma. O amor seria vivido na sua plenitude ou não? Fica para a sua meditação. Entrando agora no último item da nossa revista, o item número 4, sob o título de Amar como Cristo nos amou. Se amar o nosso próximo como a nós mesmos já é um grande desafio, imagine então o que representa amar esse próximo assim como Cristo nos amou. Só quem tem a correta compreensão da dimensão do amor de Cristo é que sabe o quanto isso é desafiante para as nossas vidas, né? Um amor por empatia? O amor de Cristo era por empatia. Cristo se colocava no lugar do próximo, se colocava no lugar dos outros. Quantas pessoas hoje em dia são indiferentes, invisíveis para a nossa sociedade. Quanto dirá dedicar algum tipo de sentimento por elas. O amor de Cristo era incondicional. Não estabeleciam condições. É o que nós lemos anteriormente na passagem. Porque Deus demonstrou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. Ou seja, incondicional. Não dependia da minha condição ser amado por Deus. E eu e você, amamos também de forma incondicional? Ou colocamos regras? Ou estabelecemos padrões? Ou grupos que serão amados e outros rejeitados? Um amor sincero, um amor sem máscara, um amor genuíno, um amor sem cera, sincero, sem cera, sem esconder imperfeições, né? Sem hipocrisia. Pense, porque é assim como Cristo nos amou. Nós devemos amar uns aos outros. Você conhece o texto de João 3,16? Todo mundo acho que conhece, né? Mas você também conhece 1 João 3,16? Acho que nem tantos conhecem de cor assim. Então vou relembrar aqui para todos nós. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aqui eu fico imaginando aquele mesmo cenário que eu mencionei nas primeiras conversões da igreja, em que as pessoas tinham tudo em comum e dividiam. Ninguém tinha nada como seu, mas tudo era nosso. Imagina isso. É isso que está sendo dito aqui. 1 João 3,16. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Será que nós, cristãos do século XXI, vivemos na plenitude essa palavra? Amar como Cristo nos amou? É grande a nossa responsabilidade. Grande. Um amor por empatia, um amor sem condições, um amor sincero. Glória a Deus. Encerrando então a nossa lição, eu trago para a nossa conclusão o versículo de João, capítulo 3, versículo 16, muito conhecido de todos, chamado de o versículo de ouro da palavra do Senhor, considerado por muitos estudiosos como uma síntese de toda a Bíblia. Se fosse capaz de sintetizar toda a Bíblia, seria em João 3,16. E eu trago aqui para a nossa meditação de conclusão a grandiosidade desse pequeno versículo. Porque Deus, o maior ser, amou o maior mandamento
o mundo, o maior número de pessoas possível, de tal maneira, a maior intensidade. E essa expressão de tal maneira quer dizer que na língua humana conhecida não existe expressão que possa mensurar o tamanho do amor de Deus. Que deu o maior gesto, a doação, o seu Filho unigênito, o que Deus tinha de mais precioso, para que todo aquele que nele crê, a maior oportunidade da humanidade, não pereça, a maior promessa, mas tenha a vida eterna, a maior alegria. Quando os 70 foram enviados por Cristo na missão e retornaram jubilosos de terem operado sinais, maravilhas, e que os demônios lhes eram sujeitos, Cristo mencionou para eles essa grande verdade. Tende por motivo de maior júbilo terem os vossos nomes sido escritos no livro da vida. Glória a Deus. Com isso, então, meus irmãos, nós encerramos essa lição número 5. E eu espero em Deus que estejam todos em paz, gozando de plena saúde, e até a próxima.